Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Kepler Weber para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Piero Abbondi, diretor-presidente, e o Sr. Paulo Polese, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado. Os participantes apenas ouvirão a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para todos os participantes, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos participantes via teleconferência necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço www.kepler.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará no website da companhia logo após o encerramento desta teleconferência. Antes de prosseguir, esclarecemos que as declarações feitas durante esta teleconferência e que se referem às perspectivas de negócios da Kepler Weber, projeções e metas operacionais e financeiras, são baseadas exclusivamente nas expectativas da companhia sobre o futuro dos negócios. Considerações futuras não devem ser interpretadas como garantias de desempenho. Essas considerações envolvem condições de mercado, de desempenho da economia brasileira, do setor e de mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças, pois se referem a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Kepler Weber e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Piero Abbondi, diretor-presidente, que conduzirá a primeira parte da apresentação. Vamos para o slide 3. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da Kepler Weber. Vamos começar com os destaques do trimestre, sendo o primeiro deles a receita líquida, que cresceu 158% em comparação ao segundo trimestre de 2020. O nosso melhor segundo trimestre histórico em receita líquida. A continuidade do ambiente favorável do agronegócio no Brasil, em conjunto com o bom desempenho comercial observado nos nossos negócios, foi fundamental para esse resultado, sustentando níveis elevados de receita. Da mesma forma, no mercado externo, observamos uma demanda consistente nos países que temos forte presença da marca, principalmente na América Latina. O Paulo irá detalhar o desempenho de cada segmento logo mais à frente. Outro destaque do segundo trimestre foi o EBITDA ajustado, que atingiu 24 milhões de reais, um aumento de 16,6 milhões de reais em relação ao segundo trimestre de 2020. Essa performance só não foi maior devido aos fortes aumentos de matérias-primas no segundo semestre de 2020, que, somado ao maior prazo de entrega dos projetos, impactaram parcialmente a rentabilidade no trimestre. Lembro a todos que no segundo trimestre de 2020 tivemos o EBITDA potencializado pela exclusão do ICMS sobre a base do PIS e da COFINS, sendo um evento extraordinário. Ao desconsiderar esse efeito, o EBITDA ajustado apresenta crescimento de 224% em relação ao segundo trimestre de 2020. Da mesma forma, a margem do EBITDA ajustado cresceu 2 pontos percentuais, atingindo 9,9% neste trimestre. O lucro líquido ajustado cresceu robustos 582%, atingindo 13,5 milhões de reais no trimestre. Por fim, destaco que em 15 de junho tivemos a conclusão da subscrição dos bônus de 2014, que adicionou 141 milhões de reais ao nosso caixa, gerando também aumento do capital social, que agora totaliza 423 milhões de reais. Agora convido o Paulo para falar em mais detalhes dos segmentos de negócios
e dos resultados. Obrigado, Piero. Bom dia a todos. Passando para o slide 4, apresento a evolução de nossas áreas de negócios nos segmentos onde atuamos. Em armazenagem, comemoramos um novo salto no faturamento que cresceu importantes 200% no trimestre em comparação ao mesmo período de 2020 e 154% em relação ao primeiro semestre de 2020. O segmento de armazenagem continua sendo responsável por grande parte do crescimento reportado pela companhia, com projetos de portes médio e grande sendo entregues dentro dos prazos contratados para os produtores rurais, cooperativas e cerealistas em geral. As condições macroeconômicas favoráveis, commodities agrícolas em alta, real depreciado e o aumento do poder aquisitivo dos nossos clientes explicam esse forte desempenho. No final do trimestre, fechamos vendas relevantes que contribuirão para manter o ritmo de faturamento no segundo semestre deste ano e no primeiro semestre de 2022. Abordarei esses casos mais à frente. Nossas exportações também tiveram ótimo desempenho, crescendo significativos 107% em relação ao segundo TRI de 20 e 79% em relação ao primeiro semestre de 2020. Continuamos aproveitando as boas oportunidades que surgiram a partir do segundo semestre de 20, devido ao aumento da competitividade do Brasil pela desvalorização do real. Quando olhamos o crescimento abatendo a variação cambial, chegamos ao incremento de 61% como resultado de novos pedidos no primeiro semestre de 21, principalmente os mercados do Paraguai, Peru e Argentina. Em granéis, nosso negócio voltado a portos e terminais, tivemos uma redução de 36% em relação ao segundo TRI de 20 e redução de 30% em relação ao semestre, uma vez que as decisões de compra nesta área de negócio ocorrem de forma descontinuada e que os períodos de instalação dos projetos são mais longos. Aproveito para compartilhar que durante este trimestre fechamos vendas relevantes, entre elas destaco a venda para um grande player da indústria de etanol de milho e a venda para uma grande empresa no segmento portuário, no montante agregado de 74 milhões de reais. Os faturamentos ocorrerão a partir de julho deste ano até as datas de entrega que estão diluídas ao longo de 2022. Por fim, em reposição e serviços, apresentamos aumento de 97% em relação ao primeiro TRI de 20 e 77% em relação ao primeiro semestre de 20, área em que estamos colhendo os frutos da expansão que fizemos através da criação de 5 CDs estrategicamente distribuídos no Brasil. Importante ressaltar que este crescimento robusto é também decorrente do constante crescimento das vendas dos itens de segurança, principalmente para atender às normas regulamentadoras. No slide 5, compartilho com vocês alguns projetos entregues este trimestre. O projeto de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, entregue em abril de 21, trata-se de um marco importante para nós por ser a primeira obra turnkey com gestão integrada de todas as tarefas, civil, elétrica, tombador, entre outras. No projeto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, entregue em maio, destacamos a agilidade das entregas por nossa fábrica que, em conjunto com a gestão de implantação de projetos, permitiu a instalação dos equipamentos dentro do prazo que o cliente precisava para a safra. O projeto de Nova Ubiratã, no Mato Grosso do Sul, entregue em junho para armazenagem de soja e milho, mesmo com prazos arrojados e com toda a dificuldade da cadeia de suprimentos, foi possível a entrega de todos os equipamentos dentro do prazo para atender a safra do cliente mais uma vez. O projeto de Salto, na Argentina, destinado à armazenagem de trigo e entregue em maio, chama atenção por ser de um cliente antigo e que voltou a comprar da Kepler, visando dobrar a capacidade da sua planta de 18 mil toneladas para 36 mil toneladas. Por fim, o projeto de Assunción, no Paraguai, entregue em junho, destaca o curto prazo de produção da nossa fábrica, que permitiu instalar os equipamentos na data requisitada pelo cliente. No slide 7, mostramos a evolução do EBITDA no segundo TRI 21 em duas visões. Na primeira visão, do EBITDA convencional, geramos 21 milhões de reais no trimestre, redução de 9% em relação ao resultado de 23 milhões de reais no segundo TRI de 2020. A margem EBITDA fechou o trimestre em 8,8% devido aos fortes aumentos de custos
das matérias-primas desde o segundo semestre de 20, principalmente o aço laminado. Ressalto que os aumentos de custos ocorreram em velocidade mais rápida do que a nossa velocidade de reajustar os preços junto aos clientes, afetando parcialmente a rentabilidade das entregas neste trimestre. Como antecipado pelo Piero, no segundo TRI do ano passado tivemos margem EBITDA de 24,9%, devido ao evento não recorrente de recuperação de créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, no valor de 21 milhões de reais, que acabou impulsionando o EBITDA da época. Na visão do EBITDA ajustado, ao desconsiderarmos os eventos não recorrentes de atualização de contingências neste trimestre e desconsiderando os ganhos tributários do ano passado, o montante sobe para 24 milhões de reais, com aumento de 224% em relação ao EBITDA ajustado do segundo TRI de 20. A margem EBITDA ajustada ficou em 9,9%, crescimento de 2 pontos percentuais em relação à margem ajustada do segundo TRI de 20. No slide 8, mostramos a evolução dos investimentos em CAPEX. No segundo TRI de 21, os investimentos atingiram 6,6 milhões de reais, crescimento de 230% em relação ao segundo TRI de 20. A aplicação dos recursos se deu da seguinte forma: 5,7 milhões em modernização e expansão de capacidade, R$500 mil no desenvolvimento de novos produtos, R$400 mil no atendimento de normas regulamentadoras e tecnologia da informação. Na visão semestral, investimos 14,2 milhões de reais em modernização e expansão de capacidade, 1,2 milhões no desenvolvimento de novos produtos, 1,8 milhões no atendimento de normas regulamentadoras e 1,4 milhões em tecnologia da informação. No slide 9, trazemos a posição de caixa, que se manteve robusta, encerrando junho com saldo bruto de 395,5 milhões de reais e caixa líquido de 387,5 milhões de reais. Ressalto que neste trimestre houve o aporte de 141,2 milhões de reais referente ao bônus de subscrição de 2014 e o pagamento de 25,4 milhões de reais de dividendos, que, somado ao crescimento das vendas e a posição favorável na rúbrica de adiantamento dos clientes, resultou no saldo bruto de 395,5 milhões de reais de caixa. No slide 10, mostramos a liquidez da nossa ação, a Kepler 3, que deu um salto de 153% no volume financeiro médio mensal em relação a junho de 2020, passando a negociar, em média, 12,4 milhões de reais ao dia. No slide 11, trazemos as novas condições do Programa para a Construção e Ampliação de Armazenagem, o PCA, divulgado em 22 de junho pelo Ministério de Agricultura dentro do pacote de recursos do Plano Safra 2021-2022. O montante ofertado saltou de 2,2 bilhões de reais em 2020 para 4,1 bilhões de reais em 2021, crescimento de 84,5%. Esse montante é suficiente para aumentar em até 5 milhões de toneladas a capacidade instalada e aproximadamente 500 plantas de armazenagem. O prazo de 12 anos, com 3 de carência, a taxa de juros entre 5,5% e 7% ao ano continuarão impulsionando os investimentos em armazenagem de grãos, contribuindo para reduzir este grande déficit no Brasil. Como realizações recentes, compartilho no slide 12 4 importantes fornecimentos contratados no trimestre. No segmento de armazenagem, destaco a venda para uma grande cooperativa agroindustrial brasileira e para uma cooperativa de café brasileira de grande porte, no montante total de 118,9 milhões de reais. No segmento de granéis, destaco as vendas realizadas para um grande player da indústria de etanol de milho e com uma grande empresa do segmento portuário, no montante agregado de 74,3 milhões de reais. Os faturamentos serão a partir de julho de 21 até a data de entrega das obras, que estão previstas ao longo de 2022. Ainda como realização recente, mostramos no slide 13 que, 23 de junho, foram aprovados 21,5 milhões de JCP, cujo pagamento foi efetuado em 8 de julho.
No slide 14, demonstramos o aumento de capital social que atingiu R$ 423,2 milhões de reais, resultante da subscrição dos bônus de 2014, finalizado em 15 de junho de 2021, gerando emissão de pouco mais de 4 milhões de novas ações ordinárias. Em conjunto com a geração de caixa de 25 milhões de reais, as disponibilidades foram impactadas positivamente com a adição dos 141 milhões de reais dos bônus, encerrando com saldo bruto de 395 milhões de reais. Por fim, no slide 15, visando a adequação da estrutura de capital da companhia, os conselhos de administração e conselho fiscal aprovaram a proposta de redução do capital social no montante de 278,5 milhões de reais, sujeito à aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, agendada para o dia 5 de agosto de 2021. Com isso, devolvo a palavra ao Piero. Obrigado, Paulo. Vamos ao slide 16. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, irei reforçar as realizações recentes e comentar sobre as perspectivas para o restante do ano de 2021. Em relação às realizações recentes, em primeiro lugar, quero ressaltar os resultados sólidos e que superaram nossas expectativas, mesmo frente ao cenário de pressão inflacionária sobre as matérias-primas. Também quero destacar nossa carteira de pedidos, que vem se expandindo desde o terceiro trimestre de 2020 e que mais recentemente foi ampliada com a conquista de novas vendas relevantes, que em conjunto somam mais de 190 milhões de reais. Por fim, a proposta de redução do capital social encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária, que, além de oferecer melhoria na rentabilidade para os acionistas, deixa a nossa estrutura de capital mais adequada. Em relação às perspectivas para o ano de 2021, cito que, como demonstrado pelo Paulo, o anúncio do Plano Safra 2021-2022, que traz o maior valor nominal alocado para o PCA desde seu lançamento, consolida nosso otimismo e as boas perspectivas para o futuro. São 4,1 bilhões de reais destinados à construção e ampliação de armazéns, o que corresponde a cerca de 500 unidades ou 5 milhões de toneladas de grãos em capacidade de armazenagem. Continuamos com foco em inovação. Lançamos o CAVEMAX, um sistema de secagem inovador e de alta eficiência. E criamos uma área de novos negócios, para acelerar ainda mais nossa jornada digital. Vamos continuar focados para entregar um crescimento robusto de receitas, com expectativa de margens saudáveis, todavia ainda sujeitas a uma certa volatilidade por conta da pressão inflacionária dos insumos metálicos. A entrada robusta de pedidos permite estabilidade e maior previsibilidade para as operações da Kepler, alimentando boas perspectivas para 2022. A Covid-19 continua sendo foco de grande atenção da companhia, com ações estruturadas para preservar a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores, nosso bem maior. Vamos para o slide 17. Neste contexto em que a Kepler vem registrando resultados recordes, é com enorme satisfação que gostaria de convidar todos vocês para um evento especial, nosso Kepler Day 2021, no dia 27 de agosto. Neste dia, vamos compartilhar com vocês como estamos enxergando a evolução do setor e da companhia. Vamos falar sobre estratégia, inovação, entregas e futuro. Contamos com a participação de todos os analistas, investidores e demais stakeholders para que tenhamos uma manhã bem produtiva. Encerro aqui a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Por favor, operadora, podemos prosseguir com a sessão de perguntas e respostas. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Se quiser sair da fila, basta digitar *2. Aguarde enquanto coletamos perguntas. Mais uma vez, caso queira fazer uma pergunta, basta digitar *1. A nossa primeira pergunta vem de Caterine Quiselar, do Banco do Brasil. Por favor, Caterine, pode prosseguir. Caterine, pode prosseguir. Bom dia, Piero. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Vou continuar por aqui. Obrigada. Sim. Obrigada. Bom, a minha primeira pergunta é qual a percepção da companhia em relação ao Plano Safra de 2021 e qual a expectativa de incremento em receitas que podem ser oferidas em reflexo dos maiores recursos destinados ao PCA? Em seguida, faço a minha segunda pergunta. Obrigada. Obrigado, Caterine, pela pergunta, muito importante. Bom dia a todos de novo. Bom, com relação ao Plano Safra, a nossa percepção é muito positiva, né? O ano passado foram destinados 2,2 bilhões e esse ano 4,1, um incremento de 85%, né? Divididos aí entre as duas linhas, a linha para plantas de armazenagem até 6 mil toneladas, a taxa de juros foi de 5,5% e acima dessa capacidade, 7%, com prazo de 12 anos, que é bastante razoável para o nosso tipo de negócio. Então, a nossa perspectiva é bastante positiva, um aumento significativo de recursos, demonstrando a preocupação com a questão de armazenagem e pós-colheita no Brasil, que é uma das prioridades aí do Ministério da Agricultura. Com relação ao impacto nos nossos negócios, nós acreditamos que será bastante positivo. Com esse aumento de 85% dos recursos, acreditamos que, mantido o nosso market share, iremos ter um mercado 85% maior e receitas correspondentes, a nossa receita correspondente. Estamos falando, porém, do segmento de armazenagem, que é o mercado doméstico, né? Não estamos falando aqui de exportação, mas granéis sólidos, terminais e portos, e o segmento de RS, que é de peças e serviços de assistência técnica, que tem uma dinâmica diferente do segmento de armazenagem, que é muito ligado ao PCA. Então, sumariando, estamos muito positivos e acreditamos que vamos ver esse mesmo crescimento da disponibilização de recursos em nossas receitas. Obrigado. Excelente, obrigada, Piero. Bom, mais uma pergunta, se vocês me permitem, sobre custos. Recentemente foi divulgada uma sondagem do FGV Libre que estimou que 33% das empresas de bens de capital estimam normalidade de fornecimento de insumos para 2022. Eu gostaria de saber qual a estimativa da Kepler e o quanto esse problema tem impactado as suas operações. Oi, Caterine, bom dia. Paulo aqui falando. Obrigado pelas perguntas. Nesse ponto, Caterine, aqui do nosso lado nós continuamos monitorando muito de perto a cadeia de suprimentos. A gente tem notado uma melhora geral no abastecimento, mas ainda não está totalmente estabilizada. Tem um caso ou outro que ainda requer uma atenção para a gente, mas sim, notamos uma melhora importante já nos últimos 2, 3 meses, né?
Agora, mesmo diante de todos esses problemas que tivemos, né, que destabilizou muito a cadeia, é importante ressaltar que a Kepler não atrasou nenhuma obra, não atrasou nenhum fornecimento. E aí acho que é bom ressaltar também que nos primeiros sinais lá que nós percebemos, ainda no final de 2020, a companhia tomou muitas ações ali, e eu destaco a principal delas, né, que é montar um task force interno que abrangeu todas as áreas operacionais, visando trabalhar os atendimentos com mais agilidade e sermos assertivos nas ações para que os nossos clientes não fossem prejudicados pelo desabastecimento da cadeia de suprimentos, né? Mas, de qualquer forma, nós seguimos atuando nesse mesmo conceito, Caterine, e permanecemos vigilantes, mantendo o nosso processo sob controle. Se, porventura, né, as instabilidades voltarem, estaremos preparados. Acho que é isso, Caterine. O que eu gostaria de acrescentar, acho que é importante aqui, é, tivemos um mercado bastante robusto, bastante bom, mas tivemos também desafios importantes, né? A pandemia e essa questão da cadeia de suprimentos, tanto de preços quanto de fornecimentos, foram desafios importantes que demonstra que o time está preparado para superar esses desafios e, como o próprio Paulo falou, nenhum cliente sentiu nenhum problema. Tivemos muitas dificuldades, muitos desafios, mas o time reagiu muito bem. A equipe da Kepler está de parabéns, porque o mercado estava bom, mas o esforço foi bastante grande para conseguir atingir esse resultado. Então, quero fazer essa nota aí da equipe, da robustez da empresa face a considero que foi um teste de estresse aí para a organização. Obrigado. Com certeza, muito importante. Eu que agradeço as respostas. Ainda em relação a custos, se vocês puderem nos passar uma perspectiva em relação à normalidade, a percepção de vocês, também dos fornecedores, quanto à normalidade dos custos das commodities metálicas, eu agradeço também. Caterine, eu pego essa também. É o seguinte, a gente tem uma área interna que trabalha com inteligência de mercado e suprimentos, visando antecipar as tendências de custo, né? Isso é uma prática que a gente tem aqui. Um dos nossos principais drivers para acompanhamento dessa área é a produção e o consumo do aço, principalmente na China. Esse é um drive relevante que a gente acompanha. De uma forma geral, a demanda continua muito aquecida globalmente, né? E isso nos coloca num ponto de atenção, principalmente alguns eventos recentes que apareceram nesse monitoramento. Então, em primeiro lugar, nós vimos aí a retirada daquele tax refund de alguns materiais para controle de preços e também incentivar a economia local lá na China. Esse foi um evento recente importante. Em segundo lugar, a gente viu também uma redução ou limitação da produção lá por questões ambientais e também escassez de energia elétrica, então é outro fator importante. O estoque do minério de ferro também foi reduzido em função de questões políticas ali entre China e Austrália, isso apareceu para nós. Enfim, né, devido a todos esses fatores, Catarina, nossa visão é de que diminua a volatilidade, né, dos preços aqui, mas a gente não pode dizer que não vai haver novos aumentos no segundo semestre, né? A gente acredita que, se eles acontecerem, eles tendem a ser menores do que aconteceram no primeiro semestre, o que é algo já positivo e traz mais estabilidade para a nossa operação e também as decisões de negócio. Ok, muito obrigada pelas respostas. Lembrando que, para realizar uma pergunta, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Caterine. Perdão. Pode prosseguir, por favor. A nossa próxima pergunta vem de Caterine Kiselar, do Banco do Brasil. Por favor, Caterine, pode prosseguir.
obrigada. Se vocês me permitem algumas perguntas importantes aqui adicionais. Se vocês puderem nos dar um follow-up das aquisições como a Seletron e das contribuições da plataforma Sync, agradeço também. E se puder também nos passar o racional aqui dos planos de M&A da companhia adiante, agradeço. Obrigado, Caterine, pela pergunta, porque ela direciona aí a nosso esforço de construção, né, de continuidade da construção de uma empresa premium, né? A Kepler tem uma marca robusta, é uma empresa inovadora e nós estamos construindo o futuro com essas duas principais iniciativas que já estão em andamento e depois o Paulo vai falar um pouquinho sobre oportunidades futuras também. Começando pela nossa plataforma digital, o Sync, nós já ultrapassamos a marca de mais de 100 clientes que possuem a eletrônica embarcada dentro dos equipamentos. E estamos aguardando a finalização de uma outra centena de projetos em montagem que estarão conectados à KW Cloud. Esses clientes, então, serão monitorados, né? A questão da operação dos secadores, máquinas de limpeza e armazenagem. E o nosso esforço agora é acompanhar a operação desses clientes, entregar valor a eles com essa questão de gerenciamento e convertê-los em receitas recorrentes, ou seja, os clientes pagarem por mês por esse suporte que nós estaremos dando na operação e gerenciamento dos estoques. Lembrando que quando a gente fala de estoques de grãos, os grãos são seres vivos, eles respiram, eles têm uma dinâmica. Então é importante esse gerenciamento ao longo do tempo que o grão fica no silo, que pode chegar inclusive a mais de um ano, e para manter a qualidade, né, e as condições de venda desse produto na melhor situação possível. Com relação a... Bom, nesse item também estamos estruturando um centro operacional que vai acompanhar esses clientes e vai retornar com sugestões, com controles e com acompanhamento da operação do cliente. Então, estamos avançando. Agora, o desafio não é apenas a questão da plataforma, mas é a questão de serviços recorrentes. Estamos avançando nessa nossa jornada digital. Com relação à Seletron, a Seletron foi uma aquisição de marca e tecnologia, de empresas, de máquinas selecionadoras, óticas selecionadora de grãos. Nós estamos dando bastante ênfase, foco na selecionadora digital, que é uma tecnologia avançada. Estamos trabalhando em diferentes formatos para trazer essas máquinas para o Brasil em custos competitivos e estamos fechando parcerias estratégicas. Já estruturamos representantes e vendedores, né, que buscam também sinergias com a nossa força de vendas, a nossa força de vendas atual. Já estamos prestando assistência técnica em todas no parque instalado das máquinas Seletron, com isso nos deixa próximos ao cliente e já segmentamos também o mercado para o atendimento desses clientes. Então temos já a força de vendas trabalhando em cima desses clientes. Então aí em Minas Gerais e São Paulo, café e feijão, no Paraná, feijão, café e sementes, no Rio Grande do Sul também sementes e arroz, são alguns exemplos. No Ceará, por exemplo, castanha de caju. Então, é interessante, é uma tecnologia bastante interessante que nos vai abrir portas, não apenas atuais, mas para o futuro, com possíveis monitoramentos e seleção em outros diferentes parâmetros, não apenas em relação a formato, cor, mas no futuro podemos ter novas formas de seleção que agregue valor, está agregando valor aí às nossas plantas e ao pós-colheita. Obrigado. Vou passar para o Paulo, então, para falar um pouquinho da questão de oportunidades inorgânicas de crescimento. Ok, Piero. Caterine, nessa área inorgânica de crescimento,
como a gente trabalha nesse tema, né? Então, assim, nós perseguimos alvos aí de potenciais transações, principalmente relacionadas à digitalização, a exemplo da plataforma Sync que a gente já tem. Então, é expandir essas áreas de atuação, né? Nós não temos como prever quando essas oportunidades que a gente está perseguindo vão se concretizar, mas a gente tem um pipeline bem interessante e diverso aí pela frente, né? A gente tem potencial de fazer movimentos de M&A em novos territórios, principalmente, né? E por fim, se aparecer alguma oportunidade concreta, nós vamos analisar com profundidade, com critério. A gente tem muita disciplina e principalmente compromisso com retorno, né? Então, a gente vai fazer sentido algum movimento que traga crescimento e retorno, né? Se não tiver essas variáveis, possivelmente a gente vai preferir buscar outra alternativa para crescer. Ok? Paulo, a única questão que eu acrescentaria é que nós estamos planejando no Kepler Day, no dia 27 de agosto, explorar um pouquinho mais essas questões digitais, que tem a ver muito com o nosso core business, que é monitoramento de grão na planta, mas também tem várias potenciais avenidas de crescimento, que é o que o Paulo falou, que a gente precisa estar monitorando, e no Kepler Day a gente espera poder exercitar um pouquinho mais essas nossas oportunidades digitais. Obrigado, Pedro, pelo spoiler ali. A gente vai poder, no Kepler Day, trazer exemplos práticos, reais, do que nós vamos perseguir de fato. Bem lembrado, Pedro. Obrigada pelas respostas, parabéns aí pelos resultados, desejo a todos um bom dia. Obrigado, Caterine, bom dia. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Não havendo novas perguntas, passo agora para as perguntas realizadas pela internet e pela webcast. Obrigado. Vamos para a primeira pergunta aqui. A pergunta vem do senhor Érico Salute, da Guiman Asset. Pergunta: como pretendem melhorar o repasse de preço dos insumos nos contratos futuros? Piero, adianta essa. Bom, desde que nós vimos movimentos de preços, principalmente do aço, no segundo semestre de 2020, nós rapidamente fizemos ajuste de preços nas nossas listas de preços, né? Eu acho que essa é uma obrigação nossa como líder de mercado, né? Com 40% de share, nós temos que tomar a liderança e puxar aí o setor. Nós colocamos esses aumentos de preços na rua e temos a cada aumento de aço já saído com lista de preços. Temos tido bastante sucesso na implementação desses aumentos de preços por duas razões, né? Primeira, o mercado está bastante robusto, então é mais fácil repassar esses preços, evidente, com o mercado mais forte. E segundo também, porque os aumentos não são irrelevantes, são aumentos muito significativos em que qualquer um dos concorrentes, se não passar os preços, vai sentir os resultados e principalmente o caixa bastante comprometido. Então, o que a gente viu foi um aumento de preços em todo o segmento e acreditamos que temos com certeza a nossa tabela hoje de preços muito alinhada com os insumos e estamos com bastante conforto. Eu acho que valeria aqui explorar, e vou passar a pergunta para o Paulo, porque tem uma outra pergunta interessante, que é a dinâmica de preços de venda, de receita e custos de matéria-prima, que é uma pergunta que temos aí de um outro participante. Vou passar para o Paulo, assim ele já, na sequência, avança nesse ponto. Ok, tem mais uma pergunta. A pessoa se apresenta como John. Em relação à recomposição das margens,
em que momento as vendas faturadas já estarão com o aumento condizente com o aumento dos custos das matérias-primas? E aí continua, né? Dado que o ciclo entre o pedido e o faturamento é longo, veremos ainda esse ano esse ajuste ou somente ano que vem? John Wine, acionista. Eu começo, Piero, aqui. Acho que, continuando exatamente como o Piero estava explicando, né? A companhia já se posicionou com relação aos preços, nossas listas de preços, os produtos estão precificados dentro da atual conjuntura, ou seja, com margens históricas, né, no padrão da companhia, e a velocidade com que a gente vai capturar esses aumentos agora vai depender justamente do prazo de entrega. De fato, a pergunta lá já anuncia uma parte da resposta, os prazos de entrega eles estão mais dilatados, mas nós trabalhamos para que já comecemos a ver uma melhora da margem agora no terceiro trimestre, perdurando, né, pelo quarto trimestre. Agora, se a gente vai, como a pergunta disse, nós vamos ver esse ajuste todo esse ano ou no ano que vem, vai depender se as entregas se mantiverem nos prazos atuais, né? Então, fica o começo da recuperação agora no terceiro TRI, vai para o quarto TRI, e se mantiver, a gente captura boa parte dessa recuperação esse ano ainda. Piero, você quer completar alguma coisa? Não, o que eu complementaria é que estamos sempre monitorando isso, né, Paulo? E como falamos na questão da tendência de matéria-prima, se a gente se vermos uma certa estabilidade na questão de preços de aço, como você falou, Paulo, eu acredito que a gente tem uma aceleração até dessa recuperação, porque nós estamos com margens bastante saudáveis. As vendas, principalmente agora do primeiro semestre, foram com margens bastante saudáveis, que levará margens de realização no segundo semestre bastante boas. Então, estamos otimistas com essa questão e mantido o câmbio e mantido a questão do aço, da demanda global de aço, como você falou, Paulo, acredito que a gente entre numa normalidade rapidamente. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Vem do senhor João Paulo Souto. Referente à proposta de redução de capital social, os recursos a serem distribuídos aos acionistas virão do caixa da empresa? João Paulo, sim. Como a gente apresentou no resultado aqui, nos materiais, a companhia já vinha trabalhando com uma posição de caixa bastante robusta e tivemos aí o advento do bônus de subscrição. Essa operação, ela, na essência, emitiu novas ações para os bonistas desde 2014, eram bonistas. Em troca dessas novas ações, eles aportaram capital na companhia, deu no montante de 141 milhões. Então, o caixa nosso, conforme demonstrado, chegou perto a 400 milhões de reais e visando, né, uma adequação da estrutura de capital, né, e também a cenários que nós temos desenvolvidos aí de planejamento de caixa, de compromissos de investimento futuros, né, comportava, né, com bastante segurança que fizéssemos essa distribuição. Então, nós vamos usar, sim, os recursos de caixa da empresa. É óbvio que, a partir dessa distribuição, a companhia fica com uma estrutura de capital mais adequada, com menos caixa, e a gente, como tem condições amplas, vamos buscar alguma alavancagem que seja saudável, com linhas de longo prazo, para estabilizar a estrutura de capital e ter uma estrutura de capital mais adequada daqui para frente. E é claro que também tem um efeito importante de restituição do retorno para os acionistas aí, se somar o JCP deliberado no final do trimestre, e essa redução dá equivalente a R$ 10 por ação. Então, é isso, vamos usar os recursos de caixa e, na medida que for necessário, a gente recompõe essa disponibilidade com alguma linha de financiamento aí de mais longo prazo.
Começa. Uma pergunta chegou, do senhor Luiz. Qual a complexidade financeira de fazer um hedge do preço do aço? Piero? Vamos lá. É uma pergunta interessante porque essa é a nossa grande foco, principalmente em custos, né? Como o aço é um item de custo, o item de custo mais importante que nós temos, nós acompanhamos, eu diria, diariamente a situação. Bom, primeiro, uma resposta objetiva com relação ao hedge de preço do aço, né? Não existem mecanismos financeiros para a gente fazer esse hedge do aço, especificamente do hedge do aço. O que a gente tem é formas indiretas de fazer. Já pensamos várias formas de fazer. O preço do aço depende, no Brasil, do preço global da matéria-prima, mas também do câmbio. Então, o câmbio seria uma forma de fazer esse hedge, mas não totalmente, porque também depende do preço externo. O que nós temos buscado como hedge é muito mais um hedge operacional. Ou seja, primeiro nós temos contratos com os fornecedores que nos garantem algumas condições um pouco mais estáveis do preço ao longo do tempo. E aí depende um pouco do período, do mercado, mas a gente tem buscado isso, temos conseguido. Segundo, também podemos trabalhar com estoques, né? A gente vinha com estoques de 2 meses, depois com essa função dessa turbulência se reduziu um pouco mais para 1 mês e pouquinho, e agora estamos recompondo porque temos uma carteira de pedidos bastante robusta. Então, são duas formas de conseguir fazer essa cobertura. Mais difícil nessa época que tivemos certa falta de aço, né? Nós não sofremos com falta de aço, mas o mercado tinha dificuldade, né, de fornecimento. Se estamos em épocas normais, o que a gente normalmente faz é fechado o pedido para entrega futura. O que normalmente a gente tem é nós recebemos a entrada do cliente, que garante até a compra do aço. Então, normalmente, a gente já garante com a própria entrada do pedido a própria compra do aço, garantindo que nós temos o aço em casa para entrega futura. Então, nós temos trabalhado nisso e provavelmente com uma normalidade do fornecimento que nós estamos prevendo, a gente vai poder entrar nessa digamos, rede operacional mais natural do nosso segmento. Acredito que eu tenha... É uma resposta um pouco complexa, né? Mas precisa acompanhar de perto o mercado de aço, câmbio e ver as alavancas que nós podemos exercitar para nos cobrir. Pegou mais uma pergunta, senhor Israel Roberto, perguntando por que foi cancelada a data de corte ex-restituição, né? Acho que a data que a proposta de redução de capital tinha a data, explicando agora, né? Tinha a data fixada no dia seguinte da Assembleia. Nós estamos falando da proposta de redução de capital de 278 milhões e meio. Então, tinha a data ex no dia 6 de agosto. Nós recebemos uma orientação da B3, que, considerando aí o prazo legal de manifestação, né, por partes interessadas, que temos o prazo de 60 dias da junta comercial, então a companhia deveria aguardar esse prazo de 60 dias para definir a data de corte. Então, estamos seguindo a orientação da B3, temos que esperar, logo ultrapassado esse período, nós já vamos atualizar e informar a nova data de corte. Ok? Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Passamos a palavra ao Sr. Piero Abbondi, diretor-presidente, para suas considerações finais. Obrigado.
Bom, chegamos ao fim da nossa call de resultados desse trimestre, do segundo trimestre. Bom, dizer que a administração está bastante satisfeita com os resultados. Os desafios foram grandes. Acreditamos que teremos um bom segundo semestre pela frente, que temos um bom segundo semestre pela frente. Queria reforçar de novo o agradecimento a toda a equipe Kepler, que todas as áreas trabalharam incansavelmente para conseguir superar os desafios que falamos. Agradecer a todos vocês pelo interesse na nossa companhia e deixar de novo o convite para o Kepler Day no dia 27 de agosto, onde a gente vai ter mais tempo para explorar essas diferentes questões, inclusive de Kepler, da nossa jornada digital aí, que é bastante interessante e bastante promissora. Muito obrigado a todos e até breve. O conference call da Kepler Weber está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.